Cadê Gustavo Uribe? Cadê Basília Rodrigues para a gente já poder abrir os trabalhos? Pronto, temos Basília. Basília, o que fala? Você não estava ontem aqui, mas olha, sua orelha deve ter queimado, né? Porque o tempo inteiro... Com certeza. Porque a Basília isso, porque a Basília aquilo, porque aí eu achei que estava de férias, mas na verdade era de folga. A Basília só teve uma folga, gente. Mas hoje ela está de volta, podem acalmar os seus corações. Bem-vinda de volta, Basília, bem-vindo. Oi, tudo bem, Elisa? Gustavo Uribe, todos coloridos, hein? Olha só, festival de cores, coisa linda. Uribe, deixa eu começar contigo, porque a gente tem aquela missão, né, que o Uribe daqui a pouco vai para a rádio, para poder te perguntar por que exatamente essa comissão mista de orçamento fica assim, com essa agitação toda das pessoas querendo uma vaga. O que a Baiana tem nessa comissão? A Baiana tem a chave do cofre, mas inicialmente eu queria explicar que o meu café esfriou pelas lágrimas que caíram com a ausência de Basília Rodrigues. Ô, poeta, minutos de sabedoria. Vai passar novela na CNN? Porque Vai, estão abertos novela. os testes, né? Uma novela mexicana, oi, com Gustavo Uribito. Algemas da Algemas da paixão, exato. Mas falando do enrosco de outro lugar, não da CNN Brasil, Nos agora conte. do Congresso Nacional. Por lá você tem uma indefinição que paralisou tudo. A CMO, a poderosa Comissão Mista de Orçamento, é ela que tem a chave do cofre. É ela que faz a divisão dos recursos do orçamento da União. Por isso que é uma queda de braço tão grande. E os partidos do Centrão avisaram, enquanto não resolver esse imbróglio, não tem definição de 9 comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Qual tem sido o problema neste momento? Não é o cargo de presidência, Elise Basília. Por lá já há um acordo mais ou menos desenhado. Quem ficará à frente será o PSD, com a senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba. Agora, o outro cargo, o outro partido que queria essa presidência era o MDB, com Confúcio Moura. Mas já se chegou a um acordo de que, abrindo mão o MDB da CMO, ele pode ficar com a Comissão de Infraestrutura. A grande questão é a relatoria, porque a relatoria é muito importante, até porque o relator do orçamento é quem de fato está nas minúcias das rubricas do orçamento. Nesse caso, nós temos uma disputa entre o União Brasil e o PL. É aí que entra Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Luiz Inácio Lula da Silva. Nos bastidores, Arthur Lira fez um aceno ao PL, que é o partido com a maior bancada da Câmara dos Deputados, que ele poderia ficar com essa relatoria. E o nome indicado pelo PL é o do deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Mas Lula não quer. Lula não quer que o partido adversário dele fique com a faca e o queijo na mão e queria deixar com a União Brasil, que é um partido mais afinado ao Palácio do Planalto. Esse foi um dos temas, segundo me disseram, da conversa ontem, um jantar aqui em Brasília, entre Luiz Inácio Lula da Silva e Arthur Lira. Arthur Lira que havia avisado publicamente que o governo não tem maioria no Congresso Nacional para as pautas governistas. Qual tem sido o incômodo? Cargos de segundo e terceiro escalões. Lula não os preencheu. E quando você demora para preencher, o que surge, Elise Basília? A cobiça. A cobiça pelos cargos. Eu dou um exemplo, o Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia já tinha sido sinalizado ao PSOL, só que ainda não foi preenchido. E o que aconteceu? O União Brasil e o PSD agora querem o Banco da Amazônia. O Banco do Nordeste, que é uma poderosa máquina de financiamento na região. Você tem vários partidos que o querem, inclusive aliados de Arthur Lira. Só que quem foi colocado é Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, que inclusive deixou o PSB para se filiar ao PT. Então você tem essas disputas de segundo e terceiro escalão. Como a gente sempre fala aqui, a máxima de Brasília, na política não há espaço vago, nem nos cargos de segundo e terceiro escalões. Então, caso o governo federal não acelere essas indicações, você terá dificuldades para as pautas governistas. E aí, Basília, de que maneira acelerar essas indicações e conseguir desenrolar? Arthur Lira foi bem claro, né? Quase que tipo assim, ó, não dá para chegar com toda essa banca por enquanto não, que não tem maioria aqui na casa. E Lira é o pêndulo dessa relação do governo com o Congresso Nacional. Há uma disputa intensa entre governistas e opositores ali no Congresso para saber quem vai deter os postos, né, os assentos de maior destaque. Seja a presidência das comissões, seja a relatoria de projetos ou o próprio orçamento, que são super importantes. Hoje, a base política de Lira é maior do que a base política de Lula. Pelo menos a lealdade é bem explícita. A gente viu ali no voto a voto da eleição de Lira, a presidência da Câmara,
seu segundo mandato consecutivo, ele teve uma maioria ampla, unindo opositores divergentes, PL, PT e tudo mais, para conseguir alçá-lo novamente ao comando da Câmara. Já havia uma certeza, desde o fim do ano passado, que ele seria reeleito, né? Foi quase uma competição por WO. Os outros que se colocaram ali como candidatos opositores à Lira estavam mesmo marcando posição, porque votos não tinham. Agora, Lira queria mesmo não só ganhar, mas ganhar com larga vantagem. Essa vantagem mostra a diferença da negociação do governo com o Congresso e do Lira com o Congresso. Por isso que Lira tem uma base superior, leal, firme, muito mais robusta do que aquela que é perseguida pelos ministros de Lula, no sentido de serem conquistados, né? Uma perseguição do bem. Lula gostaria de ter uma base tão fiel quanto a que Lira tem hoje. E na definição das comissões, Lira, como este pêndulo da decisão, do relacionamento, sabe que precisa pagar ou precisa contemplar todas as bancadas, sejam opositores ou não, porque estiveram com ele, Lira, ainda que não estivesse com Lula na campanha eleitoral. E isso vai acontecer. A gente vê que há uma concertação, uma arrumação com Lira por trás, dando os espaços para os partidos que estiveram na base de sustentação de Jair Bolsonaro, a exemplo de PL, republicanos, o próprio Progressistas, que é o partido de Arthur Lira, enquanto do outro lado os partidos de governo, os partidos mais ligados à esquerda, estão apoiando Arthur Lira. O PT, tudo que o PT quer é a Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela porta de entrada, aqui dá vida fácil, né? Ou pelo menos alivia os primeiros anos do PT no governo, porque é a comissão que avalia se o projeto pode ou não começar a tramitar. Para as outras, a negociação está mais livre. A gente tem uma discussão em torno da composição entre União Brasil e Progressistas. Se esses partidos vão virar um só, vão se fundir, o que poderia dar ainda mais poder para o Centrão. Com o problema do escândalo das joias, as críticas, acusações contra ministros do União Brasil, esta ideia subiu no telhado. Mas nos bastidores, o Centrão continua firme, continua forte com a integração entre União Brasil e Progressistas, ainda que não no papel passado, mas pelo menos de cabeça, né, de voto, de concertação, eles continuam muito unidos. Então a gente está falando aí de um dos maiores partidos da casa, que é a União Brasil, e o partido do presidente da casa, que é o Arthur Lira.